Aleluia, aleluia. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer do amor que eu sinto por essa igreja. Sinceridade, irmãos, é impressionante. Começar lá do pastor Marco, pastora Cristiane, da humildade do coração dele é muito grande. O porte de vocês é um porte de uma igreja grande, de pastores grandes, mas a humildade do pastor é muito grande também. E isso faz com que ele cresça, vocês cresçam. Então, meus pastores, muito obrigado pela amizade, pelo carinho. E sei que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Também queria agradecer a família do irmão Adalto. Já 2 vezes chamei de pastor hoje. Tem algo aí. Tem algo aí. Amém? Poxa, obrigado por ter... Parece, né? Parece que na outra vida a gente já se conhecia. Parece. Não é? Mas foi um tempo muito precioso, muito precioso. Meu Deus do céu. Quem estava aqui ontem no encontro de casais, né? Lembra que eu falei do café da manhã, do lanchinho? Hoje foi 3 vezes mais. Se o senhor estava querendo me humilhar, me humilhou. Agradecer também às suas belas filhas. Estou vendo 2, cadê a outra? Né? Essas meninas puxaram a beleza de Adalto todinha. Olha como ele ficou. Está bom, é doação, mano. É doação. Amém? Muito obrigado pela casa de vocês, bela casa. Obrigado. Hoje estava frio lá, viu, gente? Menino, eu fui lavar o rosto, eu digo, não. Fiz igual a igreja católica, só no... Obrigado. Deus abençoe. Abençoe toda a igreja, por tudo. Desde o rapaz hoje de manhã que falou comigo lá, que estava cuidando do carro, a escala dele, né? Mas foi tão bom, passei um tempinho com ele falando sobre o carro, a gente já se abraçou. Então, desde lá do começo até aqui, todos vocês, a família do pastor Marcos, os filhos, que coisa boa. Deus abençoe vocês, amém? Só para quebrar o gelo. Irmãos, quando falou do seminário de mulheres, as mulheres gritaram. E os homens não gritaram. Porque foi pego de surpresa. Mas nós somos poderosos. Amém? E só para mostrar quem nós somos, vamos lá. Qual o dia, pastor? Dia 2 de 2 a 4, seminário de homens. Isso é só para mostrar para vocês, viu? Na minha casa é assim. A pastora pensa que manda em mim. Faz 33 anos que eu deixo ela pensar. Vai pensando. Irmãos, amém. Já peço a vocês também licença, porque assim que acabar nós estaremos indo, não com pressa de sair desse lugar, mas também com desejo de chegar no outro, porque temos um encontro às 3h30 lá, né? Amém? 15h30, né? Deus é bom. 2 Reis capítulo 6, o tema da ministração é uma igreja madura. Amém? Uma igreja madura. Eu não vou ler todo o texto, mas eu creio que essa igreja é uma igreja que ora e que lê a Bíblia. Amém? Então você vai ler, vou ler só a introdução do texto, depois nós vamos, durante a ministração, citando alguns textos aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 diante, diz assim: Então, diga, então. Toda vez que você lê na Bíblia, então, tem alguma coisa para trás. Então, vamos lá. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, no qual chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como eles desceram, Eliseu orou e disse ao Senhor: Fere, peço-te, essa gente com cegueira. E feriu com cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eu vou suspender por aí, se bem que esse texto continua. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre uma igreja madura. Nós estamos completando 15 anos, amém? 15 anos. Como? Ela tossiu, eu pensei que essa mulher, ela tosse, eu pensei que ela falou comigo. Eu digo, o quê? Diga.
Então, 15 anos, e como a pastora falou, completou a era, o tempo, né? É o que? O tempo do cristal. Ela falou também, boda de cristal, dureza, começou de papelão, papel, tal, já estamos em cristal. Olha só, daqui a pouco ouro, prata e vai seguindo. Mas, irmãos, fala de um tempo, o cronológico fala de um crescimento. Mas nem sempre o crescimento cronológico fala de amadurecimento. Você já viu um velho abestalhado? Já, olha eu aqui. Eu sei que eu sou infantil, não adianta. Tá? Hoje, vê só que coisa o pastor fez. Pastor Misael pela manhã e pastor Rodrigo pela tarde. Não existe. Maldade. Não existe, cara. Pastor Rodrigo chega com aquele jeito dele, né? Eu estou com sede, com fome. Eu não quero pregar hoje, cara. Olha o meu jeito. Não tem, não compara, não dá, é maldade. Mas tudo bem, nem sempre a maturidade, o tempo fala da maturidade. E eu sei, irmãos, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos já sustentava parte da minha casa, né? O irmão Dato falava também, desde cedinho que trabalha, né? E a gente está assim, ó, acabadinho. Mas é, por quê? Trabalho, né, Dalton? Trabalho, muito trabalho para sustentar as meninas. Também eu tive 2. Então, irmãos, nem sempre você velho quer dizer maduro. Então, dentro da igreja também é a mesma coisa. Tem gente que está muito tempo aqui, mas infantil espiritualmente. E esse texto, irmãos, revela muita coisa para nós. Fala exatamente de ver o natural e ver o sobrenatural. Amém? Então, uma igreja madura é a igreja que vê sempre o sobrenatural. Eu estou cansado de andar no natural. Eu quero andar no sobrenatural, irmãos. Eu quero ver aquilo que ninguém vê. Eu quero perceber aquilo que ninguém percebe. E esse texto fala de muito sobre isso. Fala de quê? De um exército que apareceu humanamente falando, mas também tinha um exército espiritualmente falando. Então é sobre isso que eu quero falar. Sobre uma visão madura da igreja. Vocês concordam dizendo amém? Amém. Deus é bom, irmãos. Primeiro também que falar sobre os personagens dessa história. Essa história fala de um homem chamado Eliseu, profeta de Deus, discípulo de Elias. Olha só, olha a cadeia, poderoso. Mas também cita um homem que só diz moço. Era um moço de Eliseu. Era o aprendiz, era o discípulo. Era aquele que estava aprendendo. E também fala de um rei, que na sua função de rei, também tinha a atitude de um moço. De uma pessoa que era, humanamente falando, só via as coisas do reino dele. Não conhecia o reino de Deus. Então os 3 personagens, Eliseu, um moço e o rei. E o primeiro detalhe que eu observei nesse texto, irmãos, é que a gente tem que crer no espiritual. Você precisa saber que o espiritual existe. Amém? Irmãos, olha como esse texto descreve muito bem. Ele diz que existia um exército que veio lá de Samaria, e eu disse, começou então por quê? O rei estava muito chateado, porque existia um homem aqui no exército de Israel que tinha o discernimento do que ele estava fazendo. E tudo o que o rei da Síria planejava fazer contra Israel, o homem de Deus dizia ao rei, olha, eles estão armando uma cilada ali. E aí quando o rei da Síria chegava naquele lugar, não encontrava o exército de Israel. E ele ficou tão chateado que disse, tem traidor aqui. Aqui tem um boca de 09. Tem um fofoqueiro. E aí os homens dele falam assim, não, meu rei, não tem ninguém aqui que está traindo. Na verdade, lá em Israel, tem um homem de Deus que tudo que tu vê e pensa no teu quarto, ele fala para o rei de Israel. Estão entendendo agora o reino espiritual se desenrolando? Tudo que humanamente o rei planejava, o povo de Israel sabia, porque espiritualmente Eliseu falava. Mas também tem mais coisas materiais e espirituais bem definidas. Tinha um exército que veio prender Eliseu. Mas também aparece um exército de carros e cavaleiros de fogo. Isso é o espiritual. Também diz que o moço de Israel, de Eliseu, não percebeu o espiritual, mas percebeu os homens que estavam ao redor. Olha a diferença. E aí mostra também que Eliseu orou, e o exército lá perdeu o entendimento. Todo o exército perdeu o entendimento. Está mostrando, irmãos, que existe 2 tipos de reino: o reino espiritual e o reino material. E que o reino espiritual e o reino material podem se misturar.
Você pode influenciar o reino espiritual. E o reino espiritual pode te influenciar. Amém? Irmãos, é impressionante. Nós viemos ontem lá de Recife e estava chovendo o tempo todo. Saímos com chuva e chegamos com chuva. Não diga por aí que eu trouxe chuva para cá, porque já estava chovendo lá. Então não tem nada a ver. Amém? Mas existe momentos, irmãos, eu trabalho a 4 quilômetros do meu emprego. Eu moro num lugar e a 4 quilômetros fica a minha base onde eu trabalho. E é impressionante, irmãos. Às vezes eu venho almoçar, na verdade eu venho almoçar todos os dias em casa. E quando eu estou lá almoçando, cai um pé d'água, irmãos. E eu boto uma mensagem para o meu chefe: chefe, eu ando de moto, né? Eu não vou agora, daqui a pouco eu chego, porque aqui está chovendo muito. Ele responde: eu não entendo, também não pergunto, não? Passa a chuva, eu pego a moto, vou. Meu amigo não anda 1 quilômetro, seco, sol rachando, terra seca, riacho vazio. Aí eu, meu Jesus. Aí eu chego lá, eu digo para o meu chefe: estava chovendo tanto lá em casa. Aí ele faz: estou falando sério. Eu também. Olha aí. Está chovendo tanto. Sabe por quê, irmãos? Porque de um lugar para outro, as coisas podem mudar. Né? E assim como muda os céus para chover e não chover, assim também é o reino espiritual. Você pode entrar num lugar e está uma paz espiritual, e saindo para 1 metro depois, está um peso espiritual. Porque o reino espiritual é assim. E uma igreja madura é a igreja que entende o sobrenatural e o natural. Então, irmãos, Deus está nos convidando para amadurecer. Você precisa entender que o reino espiritual existe. Hebreus capítulo 11 está escrito que a fé é um firme fundamento nas coisas que não se veem. Se você tem uma coisa, não precisa ter fé. Precisa? Eu não preciso ter fé, irmãos, que eu estou aqui, pelo amor de Deus. Porque eu estou aqui. Eu preciso ter fé que daqui a 3h30 eu vou estar em Recife. Porque tudo pode acontecer. Amém? Então, irmãos, Hebreus diz que eu preciso crer, mas tem muito crente que não crê no sobrenatural. Está andando a vida só no natural, dependendo das coisas que vêm, dependendo do que tem. Irmãos, como foi dito pela pastora aqui na palavra de oferta, prepare-se, porque Deus vai abrir as portas da prosperidade. Deus vai mudar o Brasil, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar essa casa, Deus vai mudar Garanhuns, Deus vai mudar, irmãos. Mas eu tenho que crer nisso. Eu me lembro muito bem, pastor, eu estava numa conferência, e o pastor falava lá, dizendo assim: Deus vai te abençoar. E eu lá, amém. Aquele amém, como muitos deram aqui, amém. Deus vai trazer bênção, amém. Amém, já é. E o pastor falou assim: Deus está abençoando uma pessoa com um carro, mesmo assim. Meu irmão, atrás de mim, uma mulher deu um pulo tão grande, pulou, eu tomo posse. Eu olhei para trás e disse: é ridículo. Precisa isso, pastor? Tome posse quieta, tome posse. Tome posse. Eu digo: só para passar vergonha. Tudo aqui, ó. Eu não ia falar isso, né? Só aqui, ó. Deus te abençoe, irmão. Pastor, alguns dias depois, o pastor estava pregando assim: tem uma irmã que tem um testemunho. Uma irmã que ganhou um carro. Eu digo, a irmã fulano e tal, fique de pé. Quando eu olhei quem era, a irmã. Eu olhei, meu Deus, me deu um... Eu não sei, vocês não têm não, mas eu tenho inveja. Eu disse: por que eu não pulei? Meu Deus, meu carro está ali, está parecendo um carro de Fred Flintstone, sem piso embaixo, e essa irmã deu um pulo, mas ela conseguiu porque ela atraiu o reino espiritual para baixo. Então, irmãos, eu tenho que crer nisso. E a irmã deu um testemunho lá, deu um testemunho, eu digo: meu Deus do céu. E no final o pastor disse: e Deus está liberando casa própria. Eu dei um pulo tão grande, né? Eu dei um pulo que ninguém me pega. Irmãos, quando a gente entende o espiritual, a gente começa a agir. Não teve vergonha. Aquela irmã não teve vergonha, e eu tive vergonha de pular. Hoje nunca mais eu faço isso. Falou em bênção, oi. Toma posse na hora, mano. O que tem que tomar posse? Eu me lembro muito bem, um dia a gente estava no mercado, a gente passando... Irmãos, vocês nunca enfrentaram uma situação financeira ruim, difícil, amém? Mas quem já enfrentou, como eu e El, não é? Só Jesus, viu? Você abre a geladeira e faz...
aquele bafo, que é isso? Só tem água, está parecendo uma discoteca, só tem água e vapor, e gelo, e fumaça, e luzes, meu Deus. E aí a gente foi no mercado, né, no antigo Bom Preço, aquele negócio enorme, peguei logo minha cestinha, né, cestinha aqui, ó, pouco dinheiro, comprando tudo de pouquinho para completar, e minha esposa desaparece no mercado. Eu lá pegando, né, fuba, vou botar aqui fuba, né, um quitute de boi. Eu amo quitute, gente, amo demais. Ovo, eu amo ovo. Andando com as minhas comprinhas aqui, ó. Comprei tudo que queria, tudo que eu queria dentro de uma cestinha. Procurei El, cadê El? Aí saiu nos corredores, né? Oi. Estava lá embaixo, longe, já estava distraída. Vi perto dela assim, quando vi ela estava olhando uma lata de, era o quê? Palmito. Meu irmão, até hoje eu não sei para que serve palmito. Não sei nem porque vende aquilo no mercado, mas tudo bem. E estava lá olhando o palmito assim. Eu cheguei perto dele assim, bem no ouvido dela. Vais comprar isso? Com que dinheiro? Ele olhou para mim e fez, e nem sonhar eu posso. E eu fiquei assim, parado assim, ó. Eu olhei embaixo, tinha umas latas de uns milho bem pequenininhos assim. Também não sei para que serve aquilo. Desse tamanho, um milho podre, velho. Aí eu peguei uma daquela também e comecei a ler. Eu não posso nem sonhar. Irmãos, nós temos que aprender a sonhar. Tem pessoas passando uma situação difícil, mas não sonham. Eu estou atolado. Não, acabado está o diabo no inferno. A tua vida vai mudar quando você entender o sobrenatural. Aquilo que você está passando hoje não é a realidade que Deus tem para você, irmãos. Mas é só tomar posse. Eu vou ver, vai acontecer. A minha vida vai mudar. O meu emprego, o meu casamento, a minha estrutura vai mudar. Quem toma posse, dá um pulo, dá um brado de vitória. Eu tomo posse. Aleluia. Isso é uma igreja inteligente. Eu preciso crer no sobrenatural, crer. O sobrenatural existe. Nós somos maduros, irmão. Nós somos maduros, amém? Ah, meu Deus, eu vi uma festa de casamento agora aqui. Quem está planejando uma festa de casamento, eu vi uma festa de casamento poderosa. Se você é a noiva aí, diga assim, sou eu, pastor, sou eu. Pare de andar no natural, irmãos. Quando o discípulo de Eliseu saiu de manhã cedo, o cara era trabalhador, acordou cedo. Hoje eu me acordei, era umas 5 da manhã, fui lá para a sala, né? Calcei uma meia, calcei um sapato, calcei uma meia um negócio de frio, porque estava muito frio, fiquei lá na sala do irmão, do pastor, Adalto, né? E logo ele saiu. Sabe, esse homem acordou cedo, o moço, o discípulo, o aprendiz, acordou cedo, que coisa boa. Mas quando ele acordou cedo, que ele olhou lá para fora, ele viu um exército de homens que cercavam ele. Irmãos, ele ficou tão assustado. Todo discípulo, todo aprendiz, toda pessoa que é imatura se assusta quando vê as coisas humanas, quando vê uma conta, irmão. Eu teve um dia lá eu pago de energia, irmãos, 190, 200 reais, 220 de energia todo mês. É assim, tá bom, o consumo tá bom, né? E aí um dia eu fui pegar lá a minha continha, né? E quando eu peguei tinha 912 reais. Mas me deu uma dormência assim, ó. Eu digo, não, Senhor, permita não. Derrame não. Eu digo, como é que pode? Já subir com ódio no coração, subir lá, meu Deus do céu, para que a conta, como foi que houve, tal, alguma coisa está errada, ou então você consumiu, bota logo a culpa na mulher, né? Você passou muito tempo tomando banho. Aí depois eu desci e vi que tinha acontecido um erro de leitura. A senhora está bem, pastora? Está bem, né? Um erro de leitura. E aí, irmãos, eu comecei, aí já vi, errou. Liguei para a ANEL Energia, liguei para lá, sabe o que a moça disse? Senhor Misael, faça uma coisa, o senhor paga 912 e a gente vai diluindo nas próximas. Eu disse, não. Poxa, você está errado. Não, mas eu tenho que mandar outra pessoa. Mande outra pessoa, mande o chefe, mas ele tem que medir a coisa certa. Mas, irmãos, aquilo me abalou, porque eu estava no natural. E aí, irmãos, eu mexi céus internos. Olha, pastor conhece muita gente, viu? Eu comecei falando com um, com outro, e chegou até o gerente lá, né? O dono da selva apareceu. O que é que tu queres? Eu digo, mano, esse negócio está errado, cara.
E ele fez uma reviravolta, que ao invés da média que eu pagava de 220, 200, botou bem baixinha. Eles deram um bônus para mim. Mas por quê? A pergunta é, por que naquele dia eu não estava no sobrenatural, eu estava no natural, e vi aquilo como um ataque, vi aquilo como algo do inferno na minha vida. Eu tinha que manter a base minha, dizer, e isso vai mudar, irmãos. Tem muita gente, irmãos, tem muita gente que continua exatamente como esse discípulo de Eliseu, andando no natural. Tudo que acontece assusta. Ah, meu Deus. Tem crente, irmão, não aqui, mas tem crente que é um tal do... Já ouviu falar do crente de 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Chega aqui no pastor, o pastor, olha por mim que eu tenho uma cirurgia. O pastor ora lá na frente, assim, irmão, olha por mim que eu tenho uma cirurgia. Não já orou, irmão? Entrega a Deus. Você não crê? Deus está fazendo algo, temos que crer. Mas tem gente que continua só no natural, olhando para as coisas de baixo. Irmãos, você precisa sair dessa visão natural e entrar no sobrenatural. Quando nós estamos maduros, estamos completando 15 anos. Sabe, irmãos, quando olha, pastor, eu tenho ministrado muito por aí nesse mundo de meu Deus. E eu fui numa igreja que tinha quase 70 anos. 70 anos. Eu digo, meu Deus, quando eu cheguei lá, bem pouquinho. Eu digo, meu, se converteu uma pessoa por ano aqui, ainda está ruim, está faltando gente. Pessoal lá, tudo, não tinha grupo de gestos. Nós vamos montar um grupo de gestos masculino aqui, hein? Você. Quem diria, eu faria tudo isso. Eu tenho pão, meu... Não tinha nada, aquela igreja, sabe? Irmãos, eu cheguei, né? Quando eu andava, meu sapato de sola, que eu não gosto mais de usar, quando a igreja, aquele silêncio, aquele, sabe? Aí eu cheguei, fiquei parado. Todo mundo. Tirei o sapato, não. Porque era um silêncio, aquele negócio. Como é que pode, irmãos? A igreja tem que ser viva. A igreja tem que ser aqui. Quando eu cheguei aqui, estava tudo escuro. O pessoal adorando, irmãos, adorando, clamando. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, declarando algo. A igreja precisa andar no sobrenatural e deixar de estar aqui, ó. Mas tem muito crente não aqui, que a visão é só: quem sou eu? Eu não posso. Sabe o que a Bíblia diz? João 1,12. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus. É pouco? É pouco? Irmãos, olha quem tu és. Quando tu chegar no teu trabalho, eu me lembro um dia que uma irmã chegou para mim, lá no culto da manhã. Eu comecei minha vida no culto da manhã, irmãos. Eu pregava para 5, 6 velhinhas, só tinha velhinha. Quando uma dava um glória, dava vontade de desmaiar, porque o fôlego saia do dentro. Glória a Deus! Ela... Porque saía o fôlego, né? E um dia uma chegou para mim e disse: pastor, olhe por mim, porque lá no trabalho tem uma mulher que é macumbeira, com todo respeito, e quando ela chega num lugar, todo mundo tem dor de cabeça. Eu digo, está amarrado. E ela me convidou: vamos lá comigo? Eu digo, oxe, eu não quero ter dor de cabeça não, irmão. Eu vou para lá para ter dor de cabeça. Eu digo, mas pastor, disse, não, minha filha, você tem autoridade, ou não? Só é pastor que pode orar? Não, meu amigo. Ela ficou se empoderando, sabe? Como é, pastor? Você tem autoridade. A velhinha foi: você é filha de Deus, o Senhor está contigo, estende a mão. A mulher, ela estendeu: aqui eu te dou autoridade para pisar, para tocar. E toda a mulher, ela saiu, irmão, fumaçando, foi embora. Uma semana depois eu estava lá dentro, chegou ela: pastor, eu disse, que foi? Ela disse, olhe, eu cheguei no trabalho e comecei o reboliço. Demônio, tu não entra aqui em nome de Jesus, todo espírito. Cheguei mais cedo. Quando a mulher chegou, que entrou lá, sabe o que aconteceu? Eu disse, não, quem teve dor de cabeça foi ela. Irmãos, tinha lá onde a gente participava da igreja, tinha uma mulher que você olhava para ela, você dizia, tem alguma coisa aí dentro. A mulher tinha um cabelo bem grande, tu lembra disso? Ó? Ela era bem pequenininha, com cabelo bem... Vem visão. Ela bem pequenininha, com o cabelo bem grande assim, ó. Todo desfoaçado.
andando pela rua. Ela não andava não, ela... Às vezes quando eu via ela, eu... E tudo ela me procurava, tudo. Pastor, a rua está suja. E eu sou gari. Aí um dia, tinha um vazamento da Compesa e eu resolvi esse vazamento lá e ela veio me agradecer. E ela chegou para mim e disse, olha, muito obrigado, ela pequenininha, eu só aqui, só sempre assim, irmão, em oração. Ela disse, eu quero lhe dar um abraço. Eu ia tentar correr, mas não deu tempo, entendeu? E ela me agarrou e me abraçou. Pastor, eu senti, pastor, saindo dela e entrando em mim. Eu disse, deixa eu ir para casa, deixa eu ir para casa. Quando ela me soltou, eu vou embora. Aí Deus fala, irmão. Olha o sobrenatural. Deus disse, é assim, é? Eu disse, assim o quê? Quem é você? Eu disse, filho de Deus. Então volte e tome a postura de filho de Deus. Uau! Irmãos, quando você escuta isso, é bom demais. Mas põe na prática. A gente estava na casa do irmão Adalto, quando deu 6 horas. Eu disse, que é isso? É uma macumba. Lá do outro lado. Eu aqui falando com ele, aqui, ó, só esse som não entra no meu ouvido. Irmãos, Deus disse, volte e resolva isso. Eu disse, como? Deus disse, abrace ela. Olha para aí. Deus só manda coisa difícil. Digo, não, Deus, daqui mesmo aqui, ó, fogos do céu. Não. E eu fui me empoderando e voltei. Disse, irmã, come here, please. Fala logo outra língua para... Come here. Ela voltou. Isso também quero lhe dar um abraço. Mas, irmão, eu estava falando isso, mas aqui, ó, tremendo. E eu peguei aquela mulher e disse, vem cá, muito obrigado, mas eu quero dar outro. Eu agarrei ela. E aqui foi briga, viu? Fogo do céu. E lá também. E aqui. Quando terminou, ela ficou toda murcha, assim, o cabelo ficou mais assim daí e foi embora. Eu achava pensando, o negócio está ruim pro meu lado. Irmãos, eu tenho que crer, você tem que crer que você é filho de Deus. Mas tem muito crente andando natural, olhando para as coisas. Todo dia amanhece o quê? Um exército na tua frente, da tua casa. E que exército é esse? De lutas, de dificuldades. Para um pouco. Vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Eu creio, irmãos, todos os dias eu digo, vai acontecer algo na minha vida. Todos os dias eu digo, eu vou achar dinheiro. Todo dia. Eu já ando assim, irmão. Eu acho, porque alguém perdeu, né? Um amigo lá do trabalho disse assim, minha mulher achou 200 reais. Onde? Uma nota de 200. Você tem uma nota de 200 difícil e perdeu uma. A pessoa que perdeu, né, está em depressão até hoje. A mulher dele achou 200 reais. Eu já ando ligado, irmão. Eu disse, meu Deus, qual é o caminho dela? Eu tenho que ir para esse caminho. Todos os dias, na minha mente, eu tenho a esperança, a certeza que Deus vai se manifestar. Mas esse jovem não. Ele andava com os seus olhos no natural. E tem muita gente, não aqui, também no natural. Deus está preparando uma ceia para você, irmãos. Deus, amanhã é segunda. Muitos aqui vão se surpreender. Vai se assustar com o que está acontecendo. Aquilo que tu está preocupado hoje aqui, está indo sempre. Eu estou aqui, mas Deus vai fazer um milagre, irmãos, um milagre. Mas você tem que crer. Não tem uma visão de um moço, mas de um profeta, de uma profetisa do Senhor. Posso ouvir um amém? Então dá um glória, agora, irmãos, aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma igreja madura é uma igreja que tem discernimento. Irmãos, o texto já está dizendo aqui que o moço não tinha discernimento, que tinha um exército com ele espiritual. Não tinha. O próprio exército que veio prender Eliseu ficaram sem discernimento ao ponto de não entender para onde estavam indo, irmãos. Já pensou um exército? Não, não é aqui não. Eu vou te levar para onde é. E o pessoal saiu tudo de mão dada, um exército tudo com arma, abestalhada. Porque foi tirado o entendimento. Essa cegueira não é cego dos olhos, não. É cego de entendimento. Deus fez com que ele ficasse cego. E eles saíram caminhando, irmãos. Um exército, Eliseu na frente por aqui. Levando eles para onde? Para o meio de Samaria, para o meio do exército de Israel. E eles não tinham um entendimento. Sabe o que é isso? Deus cegou o entendimento. O jovem não tinha entendimento. E a igreja tem que ter entendimento para saber como orar e fazer, irmãos.
É entendimento. Ora, irmãos, a semana retrasada, né? Eu estava comprando o carrinho da pastora. E aí, irmãos, é briga. E eu gostei do carro, amei o carro, olhei o carro e tal. Mas quando eu tentava transferir o dinheiro, não ia. Pix, não. TED, não. Liguei para o meu gerente. Amigo, eu estou comprando assim. Ele disse, não, valor não, pastor. Não, mas eu já fiz Pix assim, ajuda ele. Resolve por aqui agora. Esse homem é gerente geral, irmão. Sabe tudo. Eu só vi lá, CPF, valor, pronto, pode aguardar aí. Chega uma mensagem, esse valor não pode ser transferido. Aí vem a dúvida, será que é Deus que não quer que eu compre? Ou será que o diabo está tentando impedir a compra? Discernimento. E aí eu já relaxei, sentei e disse, meu Deus, abre minha mente. Então tem que ter confirmação. Quando eu estava falando assim, você amou o carro? Amor, ninguém compra um carro, o carro te compra, sabia? Quando você for comprar uma coisa, deixa ele te comprar. E aí eu dizia, e aí, Zãozinha, tem paz? Tenho paz. Chamei o mecânico estava lá perto, amigo meu, e aí o carro disse, pode comprar, pastor. Eu disse, pode comprar, pastor. Então tudo confirmava que sim. Então, irmãos, o discernimento veio através de testemunho, através de oração, dizendo, compre, porque o diabo está tentando impedir a tua bênção. Mas tem que ter discernimento. Tem hora que eu como pastor, e talvez você também, não tem entendimento daquilo ali. O que está acontecendo? Sabe, a Bíblia diz que teve tormentas, tempestade. Olha só, Jesus está num barco e vê uma tempestade. E irmão, se você estivesse num barco, se você andar num barco um dia, a irmã Dot falava, né, que deu uma volta no jet ski. E o cara deu uma voltinha lá, voou todo mundo. Quando olhou para baixo assim, só aqueles... Meu Deus, né? Veio logo um... Mentira. Ele nadou mais rápido que as filhas. Fica aí. Vou buscar ajuda. Irmãos, mas Jesus estava num barco, pastor. E aí, você num barco e o barco afundando por causa da tempestade, o que tu faz? Que é natural? Um balde aqui, irmão. Não é natural isso? Natural você jogar a bagagem fora, aliviar o peso, baixar a vela, diminuir se for o motor, baixar, tem alguma coisa errada aqui. Tudo isso é procedimento natural. Mas sabe o que Jesus fez? Levantou-se e disse, vento, eu te ordeno, pare. Vocês estão compreendendo? Tem muita gente imatura brigando com tempestade. Muita gente. Perdendo tempo, irmão, com tempestade, sem tocar na causa. Jesus viu que aquela tempestade não era normal. Porque se fosse de Deus, Jesus não repreendeu Deus. Ele notou que aquilo era uma coisa sobrenatural. E não foi tirar água do barco, não foi jogar peso, não foi... Não, ele disse, vento, cesse. Pare. Reconhecer, ter discernimento do sobrenatural. Não perca tempo, irmãos, com coisas que estão roubando as tuas forças. Tem gente numa luta que não é tua. A Bíblia mesmo diz em Crônicas 20, tem luta, tem guerra que não pertence a mim e a você. A Bíblia diz assim, Deus disse, essa luta não vai ter peleja. Levantai, baixai a espada e levantai o louvor. É fácil isso? Não. Essa semana passada eu orei para uma pessoa que eu disse para ele antes de orar, o texto mais difícil de entender na Bíblia, na tua vida, é que Deus tem o controle de todas as coisas. Você estando de boa, você pega esse texto, Deus tem um controle. Você está com o seu aluguel, com a sua vida, Deus está no controle. Mas na hora de uma perda, de uma doença, você olha e lê, será que Deus está no controle? Mas discernimento, aquilo que eu não entendo hoje, irmão, aquilo que estou sofrendo hoje, amanhã é um preparo. Eu dizia ontem aqui, na reunião com os casais, nós já passamos muitas situações difíceis, irmão. E eu tinha no meu coração, no trabalho, minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa, né? Aprecie com moderação, claro. Mas quando eu vi essa mulher saindo de casa, não, irmão, não estou desmerecendo quem vende bolo, não é isso que eu estou falando. Mas eu sabia, eu queria outra vida para ela. E ela saiu com 2 filhas, um monte de sacola e 2, 3 bolos para vender. Eu disse, meu Deus, o que é que está vendo? Eu orava tanto, irmãos, mas talvez Deus respondia e eu não entendia, pastora. Eu estou preparando vocês.
Irmãos, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que está beirando o abismo. E aí Deus tirou tanta coisa da gente, né? Tirava. Mas eu digo, meu Deus, Deus só faz tirar. Me dá uma coisinha aí para alegrar. Às vezes Deus dá uma, né? A Bíblia diz que uma mulher disse assim: eu quero comer das migalhas que caem da mesa. Às vezes Deus dá uma migalha, mas Deus não quer que você coma migalha. Deus quer que você sente à mesa. Mas até lá, Deus te prepara. Deus te prepara, irmão. Não adianta Deus levantar uma pessoa, um líder de célula, de setor, um pastor, com o coração orgulhoso, com a síndrome do filho de Davi, Absalão. Não adianta. Levanta hoje, mas amanhã ele é um traidor. Levanta hoje e amanhã ele faz o mal. É por isso, irmãos, que antes de Deus levantar você e a mim, Ele disse: você precisa entender o sobrenatural e saber, irmãos, que às vezes a luta que você enfrenta hoje não é para a tua destruição. Vai ler Jó. Não é para a tua destruição, mas é para formar você um caráter. Jó começa Deus dizendo: eu tenho visto meu servo Jó, homem íntegro, servo, tal, temente a Deus, se desvia do mal. Mas no final, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Está compreendendo, irmão? Mesmo sendo esse grande homem Jó, ele passou por um tratamento, até ele agora deixar só de ter aquele Deus que ele ouvia. Ele agora tinha um Deus que ele via. Não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó apenas, mas era o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Jó. Eu quero que Deus seja o Deus de Abraão, de Isaac, de Jó e de Misael. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jó e de Marcos. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Jó e você. Mas tenha paciência, entenda o sobrenatural. Deus está mudando, mexendo na tua vida para mostrar para você o que Ele tem poder, irmão. Olha para Jesus. Uma das orações que Jesus fez foi assim: Pai, se possível, passa de mim esta hora, ou esse cálice. Você está pensando que Jesus queria estar na cruz? Nem sempre o melhor lugar de Deus para você é o melhor lugar que você queria estar. Nem sempre. Mas é o que Deus tem para fazer de você um vitorioso, para fazer de você uma pessoa que reconhece a mão do Senhor. Uma igreja madura é uma igreja que entende, pede a Deus: Deus, eu quero ter entendimento do que está acontecendo. Se você crer, diga amém. Um crente maduro faz coisas que ninguém, irmão, ninguém entende. Se você continuar se lendo o texto, vai ver que quando Eliseu conduziu todos aqueles homens, um exército, até no meio de Samaria, quando ele chegou lá no meio, o rei da Samaria disse: pega a espada, vamos matar esses homens. Sabe o que Eliseu diz? Não. Você mata a espada quem você prender. Esses que eu trouxe, você vai dar comida e pão. Que isso? Dar pão e comida para inimigo? Era entendimento. Eliseu mexia com o sobrenatural. Eliseu tinha entendimento. E aí aqueles grandes homens, ele orou, disse, quando ele orou, ele saiu do entendimento e os homens viram que estava cercado agora. Aqueles que cercavam agora estavam cercados por um exército. E sabe o que Eliseu diz? Dá um banquete para eles. E o rei obedeceu e preparou um banquete para aquele exército. Quem tem o entendimento espiritual faz coisas que ninguém entende. Às vezes, irmãos, nós estamos ministrando ontem para homens e mulheres. Às vezes todo mundo diz: não perdoe ele, não perdoe ela. E Deus diz: perdoe. Mas ninguém entende. Tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que, eu falava com o irmão Adalto, e ele falando certo, diz assim: eu não conto tudo para todos. Correto. Tem pessoas que têm um poder, Adalto, de jogar um balde de água fria em sonhos. Eu falando com uma pessoa que tem uma farmácia, e eu tenho um sonho de ter uma farmácia, pastor. Eu queria ter uma farmácia para comprar meus remédios, aquele de Adalto, entendeu? Aqui para nós. Não diga para ninguém não, né? Aquele que dá um relaxo. Você toma meu e eu queria ter uma farmácia. Eu falando com a pessoa que tem farmácia: rapaz, eu queria botar uma farmácia. Eu entendi muito. Ela falou assim: presta não dá mais dinheiro. Eu disse: mas é porque pastor entrar nisso aí e quebrar. Eu me calei, fui para casa, maisão. O cara disse assim. Aí a pergunta é: por que ele não vende a dele?
Ele não quer que eu entre. Já falou com o Uber? Já pegou um Uber? E pergunta assim, todo mundo pergunta, e aí, tá dando dinheiro? Tá nada, presta não. E por que ele não para? Tem pessoas que têm... Irmão, mesmo sem não tá dando tão bom, abre tua boca, tá muito bom. Eu ganho tanto dinheiro aqui. Meus irmãos, as palavras têm poder. Tá muito bom, o bolso vazio. Lembra da Bíblia? Uma mulher correu para o profeta e quando chegou lá, eles perguntaram a ela, tá tudo bem contigo? Ela disse, tá ótimo, ótimo. Mas o filho estava morto. A palavra, o espiritual. Temos que entender, irmãos, declare todos os dias. Deus vai abençoar a minha família, Deus está abençoando. Quando você olhar, irmãos, para a sua mesa, só tem lá um pãozinho. Eu vou ter a mesa igual do irmão Adalto aqui, eu profetizo em nome de Jesus, muito queijo. Por que não? Amanhã, de manhã, quando eu me sentar à mesa lá sozinho, não, eu exijo. Olha o bolo. Bolo. Irmãos, a Bíblia diz que você e eu comeremos o melhor dessa terra. Estamos comendo ainda? Não, mas vou comer. Amém? Amém? Então, irmãos, entenda, faça o possível para que o espiritual venha na sua vida através da sua postura, daquilo que você vê. Dê um glória. O último versículo, eu vou voltar lá na Bíblia, o último versículo desse texto, dessa perícope, como dizem os, diz assim, 23. E apresentou-lhes um grande banquete, como eu disse. E começaram, e comeram e beberam, e os despediam, e foram para o seu senhor. Olha só, e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Sabe o que aconteceu? A atitude de Eliseu, de abençoar, de entender o sobrenatural, sabe o que aconteceu? Aquela guerra, ou aquela batalha, foi vencida. Se você continuar o texto, vê que os sírios voltaram a atacar. Mas naquele tempo, a guerra acabou. A batalha acabou. Quando eu entendo o sobrenatural, eu consigo tirar da minha vida as batalhas. Se eu compreendo, opa, não quero mais isso. Mas, irmãos, tem tanta gente sofrendo. Não aqui. Tem tanta gente que não compreendeu ainda que Deus é poderoso. O teu Deus é poderoso. Está vendo? Viu? Sabe por que teve gente que ficou calado? Porque talvez não esteja vendo o poder. Aí responde, amém. Irmãos, temos que andar no sobrenatural. Eu digo, irmãos, eu tenho uma boa condição hoje, sinceridade, eu sou muito feliz por tudo que tenho. Mas quem me conheceu há anos atrás, vai ver uma coisa, eu era a mesma coisa. Muitas vezes, irmãos, um pastor, ele sofre. Quantas vezes no púlpito da minha igreja, eu orar por prosperidade? Quantas vezes? Senhor, derrama prosperidade. Mas eu sabia que na minha geladeira não tinha um Danone. Quantas vezes orar por cura e saber que minha mãe morreu de câncer, quando eu orava todos os dias por ela. É entender o sobrenatural. Então, irmãos, não é porque você talvez esteja enfrentando algo que Deus não exista. É melhor entender que Ele está te preparando para um novo estágio. Irmãos, quem é reprovado numa série não pode passar para outra. Tem que repetir. O povo de Israel de 40 dias passou a caminhar 40 anos porque eram reprovados. Quer sair dessa vida ruim, talvez? Comece a entender o sobrenatural. Olha para aquilo que não existe como que já se fosse. Olha para o teu marido curado e transformado e abençoado. Olha para a tua esposa. Olha para os teus filhos, irmãos. Todos os dias, irmão, não é um mantra não. Mas todos os dias, quando eu entro no meu elevador, o irmão Adalto mostrou o lugar de oração dele. Pastor, eu oro exatamente aí. Eu falo uma coisa para você, Adalto. Quando a gente estava conversando ali, minha irmã, a senhora passando aquele texto para a gente, eu estava com vontade de chorar tão grande. Talvez minha esposa tenha percebido. Eu estava engolindo assim, ó, porque homem é assim. Dizia alguém, porque homem não chora. Eu estava me segurando para não chorar. Que ridículo. Depois o pastor me chamou para ir ali. Ficou o pastor aqui, eu e junto uma senhora, uma loira, uma galega.
Mas eu estava com vontade de chorar tão grande, de pular no chão ali, quando eu vi essa menina dançando aqui. De chorar, mas eu me segurando, a lágrima saiu, puxei. Porque assim, a gente é assim, eu estava com vontade de chorar, porque eu via a presença de Deus ali na tua casa. Eu via, sentia que Deus falando, irmãos, nesse grupo de gesto. Sabe por quê? Porque eu creio na presença dEle. Não fica desanimado, irmão. Não fica. Tivemos um momento aqui de oração, quando eu estava ali sentado, eu preciso ir urgente para Recife. Eu dizia, a pastora já fez o que eu ia fazer. Vem para frente. Mas é aquilo que eu sempre digo. Eu estou aqui. E tenho que trabalhar aqui. E lá, às 15h30, o Senhor vai prover. E eu queria orar, irmão. São 15 anos. 15 anos. E talvez você não cresceu e frutificou como deveria ter crescido e frutificado. Porque talvez, meus irmãos, com todo o amor, você ainda seja um moço. Olha para os discípulos, olha para as coisas, olha para os pastores, mas ainda é moço. E eu queria orar só por aqueles que querem hoje entrar numa nova estação. Só por aqueles. Se não tem ninguém, irmãos, eu te até agradeço. Daqui mesmo eu para casa. Mas se tiver um aqui que queira, eu quero orar por você. Se você entendeu, meu Deus, eu quero mudar a tua vida. Mas, irmãos, eu sempre digo, o altar é o melhor lugar.